Por que sempre são os mesmos inventando as mesmas histórias? Os progressistas nas redes sociais, eles estão inventando que Israel é quem está queimando as florestas da Patagônia. E eles inventam isso porque são oposição ao governo de Javier Milei, que é pró-Israel, mas dizem que Israel é quem está queimando os bosques. Veja bem, se Israel é o país que faz florescer desertos, como a floresta de Yatir, por exemplo, Israel apaga incêndios ao redor do mundo sem pedir nada em troca. Israel ajudou Chipre no ano passado, ajudou a Grécia em 2023 e em 2021, nos incêndios da Califórnia, Israel estava lá. Nos incêndios da Amazônia no Brasil, em 2019, Israel estava lá apagando incêndios. Israel já prepara ajuda para a Argentina, pois ama o país e Milei, junto com a maioria do povo argentino, nos apoiou nos últimos anos. Na verdade, são os inimigos de Israel que queimam florestas abertamente. Tenho que lembrar vocês, acaso, que o Hezbollah, em agosto de 2024, começou a queimar o norte de Israel com uma estratégia terrorista contra Israel, ou os habitantes de Gaza, em 2018, lançando pipas incendiárias para queimar o sul de Israel. Eles queimam florestas, Israel as cria. Digo isso como agricultor após visitar um kibbutz. Já o Irã, cheio de recursos, hoje não tem nem água. Gaza é a mesma coisa. Em 2005, Israel entregou Gaza Verde com estufas para que tivessem uma economia, e os habitantes de Gaza, literalmente, colocaram fogo nas estufas. Por quê? Porque eram estufas. Judias. O maior fundo filantrópico de Israel, o Keren Kayemet, foi criado para plantar árvores e fazer os bosques florescerem. Judeus doam milhões para aumentar o número de árvores no mundo. Em quase toda casa judaica há um cofrinho azul do KKL que, quando se enche, esse dinheiro é enviado para quê? Para plantar árvores. Israel. Somos um milagre ecológico sem comparação. Somos o único país no mundo que entrou no século XXI com mais árvores do que tinha no início do século XX. Acusar Israel de queimar florestas na Patagônia é uma teoria absurda. Além da teoria de que controlamos o clima, que também é outra teoria engraçada. Além disso, Israel. Somos o único país que tem uma festividade dedicada exclusivamente às árvores. A festa de Tu B'Shvat, na qual a população civil, saímos em família e plantamos cerca de 1 milhão de árvores por ano. Isso é muito para um território pequeno como Israel, que tem o tamanho da província de Tucumã, na Argentina. Segundo a lei judaica, o primeiro preceito que um judeu deve cumprir ao chegar a Israel é plantar uma árvore. Isso faz parte da lei judaica. Nosso relato bíblico em Gênesis começa dizendo que, no terceiro dia, Deus cria a natureza antes do ser humano. Na Bíblia hebraica é proibido destruir árvores. O Midrash afirma que, ao cortar árvores frutíferas, um grito percorre o mundo inteiro, mas é inaudível ao ser humano. Então não venham com teorias e besteiras culpando Israel por tudo. É como quando nos culpam de beber sangue de criança cristã na Páscoa, sendo que o sangue é proibido pela lei judaica. Os opositores ao governo argentino já não sabem mais o que inventar e só buscam desculpas fantasiosas para criticar as posturas pró-Israel de Javier Milei. A Patagônia está em chamas e já surgiram conspiracionistas nas redes buscando culpados como em uma caça às bruxas. E vocês já sabem quem estão responsabilizando pelos incêndios. Correto? Aos judeus, obviamente. Sim, nós judeus somos os que controlamos o clima, como disse um especialista no Irã há alguns meses. Segundo eles, fomos nós que criamos a peste negra na Idade Média e outras histórias que só os progressistas acreditam, não é? Então vão nos culpar também pelos incêndios na Patagônia? E é que, segundo esses idiotas, e digo idiotas no idioma deles, para que os idiotas me entendam, demonizar e culpar Israel se encaixa perfeitamente na narrativa de sempre deles. E de onde tiraram essa história de que Israel está queimando a Patagônia? Porque circulou um vídeo de 20 segundos em que um argentino está gritando com um turista para não causar danos. Fim, zero contexto, zero explicação de que, quem, quando, onde, nada. Mas como os progressistas não têm pensamento crítico, você sempre pode enfiar a história que quiser de que Israel somos os vilões. Até na Patagônia, onde nem estamos, mesmo tomando chimarrão, lá estamos. Progressistas seguem desesperados por novas desculpas para atacar Israel. Porque tiveram um mês ruim, perderam Nicolás Maduro, o regime deles cai no Irã e perderam eleições da Argentina ao Chile. Ou seja, eles estão sempre do lado errado o tempo todo, tudo dá errado para eles. Jacitos. Por isso agora eles estão buscando algum alívio desse tapa que a realidade está dando na cara deles. O único alívio deles é criar vídeos curtos e sem contexto para culpar Israel por tudo.
Somos os vilões até na Patagônia, porque sem judeus não há notícia. Porque esse clipe é tão ambíguo que até eu posso culpar os turistas bolivianos pelo incêndio. Ficar dizendo que eles são o pior mal e que a Bolívia não deveria existir, blá, blá, blá. Mas não, essa acusação não funciona com os bolivianos, porque o mito antissemita só funciona com os judeus, porque nós sempre fomos culpados de toda conspiração possível. É que nós até crucificamos Deus, segundo esses malucos. Então somos tão poderosos e tão maus que mesmo quando as primeiras investigações apontam que foi um grupo de mapuches, eu, que tenho um pensamento crítico sempre que posso, não tomo uma posição sobre o assunto de forma tão leviana. E, bom, as acusações deles contradizem a história do plano andino. Porque, para que Israel? Queimaríamos as florestas que queremos roubar? Se não entendem, a narrativa deles cai sozinha. São perdedores e recorrem a teorias da conspiração.